Hallo zusammen! Olá a todos, gente! Eu quero falar aqui hoje nesse vídeo sobre o processo de revalidação na Alemanha, que todo mundo me pergunta, Sara, como é que você vai fazer o seu diploma brasileiro aqui da FRJ, valer na Alemanha? Como é que você consegue um trabalho? Como é que você consegue fazer residência? Tem prova? Como é que é o processo? Como é que são as provas? Sequência? O que eu preciso fazer? Gente, fiquem tranquilos. Eu falo pra vocês uma coisa muito importante. Essas informações são muito difíceis de conseguir, porque são informações burocráticas, são informações que muitas vezes não são amplamente divulgadas, então vídeo muito importante aqui pra vocês. E antes de mais nada, gente, Sara, eu consigo fazer a residência na Alemanha falando inglês? Resposta, não, sim, jamais, ok? Muitas vezes a parte de pesquisa até aceita e tal, mas fazer residência médica na Alemanha, não falando alemão, é impossível. Esse é o primeiro passo. Então aqui já, sem querer desanimar vocês, que eu sei que a língua alemã é difícil, mas, por exemplo, eu consegui chegar no nível que eu precisava em 3 anos, mais ou menos. E 3 anos não estudando intensamente, não. Estudando uma vez na semana, sabe? Então, assim, fiquem tranquilos, alemão é super possível de aprender. E é o primeiro passo. Então, se você quer revalidar o seu diploma na Alemanha, o primeiro passo é ter um nível B2 ou C1, de preferência C1. Por que eu falo isso? Existe uma grande diferença entre os estados na Alemanha, ou seja, cada estado da Alemanha tem uma regra para revalidação. E isso, claro, deixa o processo ainda mais difícil, porque você tem que escolher o lugar e dali tem que fazer o processo até o fim. E esse é um ponto importante também. Sara, mas qual documento eu preciso? Gente, isso tudo, cada estado tem o seu, então começa a complicar muito mais a nossa vida. Bom, o que é mais unificado? Também tem umas diferenças, mas o que a gente conhece, o que eu tô me preparando para fazer as provas? Bom, primeiro ponto, prova de alemão. Existem várias provas que são válidas, por exemplo, aqui no Brasil, as mais famosas é o do Goethe, então ela é válida. Você precisa pelo menos B2 ou C1. E por que eu falo isso? Alguns estados aceitam B2, outros estados só aceitam C1, que é mais comum. Então, assim, de preferência, tenha um C1, vai facilitar muito a sua vida, inclusive pra gente pensar em relação a até o seu próprio conhecimento. Ser médico com B2 não deve ser fácil, é melhor de fato que você tenha um nível ainda mais avançado em alemão. Então, só pra quem não conhece os níveis, a gente tem A1 como primeiro, assim, tem que estar falando Hallo, Guten Tag, oi, bom dia, né? Sei lá, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Então, assim, aquela pessoa que tá começando a falar tudo em alemão, aquela coisa assim, pequenininha, não sabe nada. A2 já consegue comunicar, mas tem um pouco de dificuldade ainda na conversa e tal. B1 é o nível ideal, falo pra vocês, pra ir pro intercâmbio. Então, assim, no B1, quando eu fui, eu já consegui me comunicar, eu já consegui entender bastante, mas, claro, termos técnicos ainda era bem difícil, eu não tinha uma fluência, assim, de conversar sobre temas de política, conversar sobre temas mais complicados, entende? E B2. Então, o B2 é um nível super maneiro, porque a gente começa a escrever bonito, sabe? É isso que eu senti no B2. No B2, a gente adquire muito vocabulário interessante. Então, assim, por exemplo, até mesmo para a própria prática médica. Então, o paciente queixou-se, não é mais o paciente disse ou o paciente falou, entendeu? Que como a gente usaria no B1. No B2 já é, o paciente relatou, o paciente se queixou. Então, são termos um pouco mais bonitos que a gente aprende no B2. E aí, então, esse é o nível de alemão que você precisa ter. Ou B2 ou C1. De preferência, chegue no C1, pelo menos ali, enquanto você está se preparando ainda aqui no Brasil. Então, dá para começar o processo pela prova de proficiência. Então, dediquem-se para chegar em B2 C1. Maravilha! Próximo passo, burocracia. Então você tem que provar, né, que você realmente é médico, então selecionar os documentos, histórico, tal, traduzir, maraná. Essa parte que eu ainda não fiz, né, obviamente, porque eu ainda não me formei. Então assim que eu me formar, preciso juntar toda a documentação junto com a FRJ, traduzir e enviar para o local onde eu quero fazer. Isso é uma coisa que eu quero fazer de lá o processo, então eu já quero me mudar para lá para fazer lá o processo, mas sim, conheço algumas pessoas que fizeram até essa parte pelo Brasil, mas eu acho que eles até têm uma preferência, ou sei lá, uma preferência nesse sentido de marcar antes a prova para quem está lá. Então, maravilha, temos uma prova, mas não é a prova de residência, é a prova de revalidação ainda. Ela chama Fachsprachprüfung. Traduzindo, seria linguagem técnica, prova de linguagem técnica. Algo assim, perfeito? E aí essa prova, você vai ter basicamente uma anamnese que você vai ter que coletar, então vai ter um paciente na sua frente e você vai conversar com ele, vai entender o que é isso. É um ator, na verdade, e aí, ou até mesmo um médico, se não me engano, e essa pessoa ela vai falar termos, que são termos que o paciente usa, e você vai ter que fazer perguntas certas para que a pessoa entenda, então você tem que se entender ali. Maravilha, essa é uma prova considerada nível C1.
E também, depois, você passa o caso para um outro médico. Então você tem que usar aqui a linguagem mais técnica, no sentido de passar de médico para médico. Então, um lado é o paciente, você conversando com o paciente, tem que ter uma linguagem que o paciente entenda, e do outro, linguagem médica, porque a gente sabe que tem um monte de termos técnicos, a gente sabe que tem uma linguagem própria, então você tem que estar acostumado com essas duas linguagens, é o grosso, assim, da prova. Maravilha, então também tem que escrever a documentação, ou seja, você tem que relatar tudo aquilo por escrito também. Maravilha, esse é o básico que eu conheço sobre essa prova. De novo, não fiz também, então estou muito curiosa para entender melhor como é que tudo isso acontece. E também, eu estou estudando por alguns livros, eu ainda não fiz cursos preparatórios para essa prova, sei que existem lá na Alemanha, e eu estou estudando por 3 livros, basicamente. O primeiro deles é o Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, que é o alemão para médicas e médicos. Seria basicamente isso. E tem um outro que é excelente. Esse aqui é para realmente pessoas que são estrangeiros. O outro é um livro que ele é dos próprios alunos lá que vão prestar a prova do 6º ano e que eles usam bastante, que são os 50 principais casos de cirurgia e de clínica médica. Isso é um ponto importante também, que eu fiquei muito feliz quando eu soube. Na prova cai basicamente clínica médica e cirurgia, então não vai cair uma questão maluca de pediatria, ou paciente no caso, né, de pediatria, ou ginecologia, então não, eles ficam bem restritos mesmo à clínica e cirurgia. E que mais, o último livro é o do Telk, e o Telk é uma prova também, é parecida com o Goethe, mas é uma prova técnica de alemão médico. Então é o Telk B2 C1, que é o B2 C1, medicina. Então é uma prova técnica para medicina, e alguns lugares aceitam ele, assim como aceitam, por exemplo, o C1 do Goethe. Perfeito? Que mais? A gente tem também, perfeito, então passou na prova, maravilha. Agora você pode ter direito a procurar uma vaga, fazer uma entrevista de emprego com alguns hospitais, por exemplo, e você procurar uma vaga para você. Ou seja, não tem exatamente prova de residência como a gente conhece no Brasil. Você não vai fazer uma prova múltipla escolha, então repara que não tem prova múltipla escolha, né? É basicamente oral. Eles gostam muito disso, a Alemanha adora uma prova oral. Então não tem prova escrita, você vai de fato concorrer a uma vaga de acordo com o seu currículo. Então experiência conta muito. Então já faz resgata a sua experiência aqui no Brasil, já deixa tudo bonitinho, organizado, porque ela vai contar para pessoas com mais experiência e também com melhor alemão vão ter, digamos assim, um benefício ali na escolha para essa vaga. Então, essa entrevista, claro, o pessoal vai te mostrar o hospital, vai mostrar o serviço e ele vai testar o seu alemão. Perfeito, é isso que eu sempre ouço falar. De novo também, não passei por essa fase, eu tô ainda na fase da prova de proficiência de idioma, porque ainda não me formei, mas o que eu conheço aqui mais ou menos é isso. E de novo, cada estado muda, isso muda o tempo todo, então de ano em ano, 2 em 2 anos, alguma coisinha muda, então o que eu tô falando aqui é o grosso que eu já ouvi falar, o que eu já pesquisei, e essas informações são de fato bem difíceis de encontrar. E depois, você tem uma autorização temporária, vamos dizer assim, para trabalhar naquele hospital, mas se você quiser, e no caso você precisa de uma autorização definitiva, de uma autorização até para trabalhar em toda a Alemanha, não somente naquele estado, não somente naquele hospital, você precisa fazer uma outra prova, que é a prova que é Kenntnisprüfung. A Kenntnisprüfung é como se fosse prova de conhecimentos, seria essa a tradução. E ali sim, qual é a grande brincadeira? Na Fachsprache, que seria aquela prova que é basicamente linguagem médica, se você errar o diagnóstico, tá de boa, porque é aquele que quer testar mais vamos dizer assim, a sua proficiência na fala, especialmente utilizando a linguagem médica. Enquanto que na Kenntnis você tem muito mais vamos dizer assim, a avaliação dos seus conhecimentos médicos. Então, se você errar diagnóstico, se você errar tratamento, então é uma prova de um nível de dificuldade um pouquinho maior. Não só você entender, não só você falar a linguagem técnica, mas também acertar as perguntas. E é interessante, isso eu achei uma coisa bem legal. Quanto mais você vai acertando, mais eles te perguntam e mais difíceis as perguntas vão ficando. Ou seja, eles vão te perguntar, não param, até você começar a errar, até o nível ter ficado muito alto pra você. E ali seriam esses pontos de corte de passou ou não passou. Eu achei isso interessante. A pessoa vai te perguntando e todo mundo vai ficar nervoso no final porque vai começar a errar em algum lugar, né? Tem gente que começa a errar umas perguntas fáceis, a gente começa a errar nas perguntas médias, alguns começam a errar nas perguntas difíceis. Tomara que a gente comece a errar nas perguntas difíceis. Maravilha, e depois você ganha a sua autorização pra, enfim, seguir com a sua residência. A sua residência, ela é basicamente um checklist. Você tem que cumprir X procedimentos, você tem que cumprir X
enfim, consultas, eu não sei exatamente, eu nunca vi também um checklist desse, mas eu sei que ele existe, e eu sei que quando você cumprir o final do checklist, você tem direito a fazer outra prova. Mais uma prova oral, que é a prova de título. É como se fosse a prova de título aqui do Brasil, que você, para ganhar a especialidade, você precisa fazer essa prova. E essa prova também é oral, também vai ficando cada vez mais difícil. Depois disso, você está autorizado a abrir o consultório. Então, até então, você não pode abrir consultório, você não tem independência pra sair, tipo, sair dando plantão, sabe igual a gente faz aqui? Não. A sequência que você tem que fazer é fazer os 6 anos de faculdade, fazer a residência e só depois ter a sua própria clínica, né, ou trabalhar no próprio hospital e seguir a carreira de hospital. Maravilha, gente! Então, assim, mais uma vez eu falei pra vocês que esse conhecimento é algo que eu fui perguntando pras pessoas, é algo que eu fui procurando também. Tem um grupo no Facebook, isso aqui é só pra estudantes de medicina e médicos, se você tem interesse, é o Médicos Brasileiros na Alemanha. Lá no Facebook é um grupo que ajuda demais. E falo pra vocês, como eu ainda não estou no processo, tem muita coisa que eu ainda vou esbarrar. A parte burocrática, a parte de, né, enfim, da própria prova. Então, tô me preparando, tô estudando e eu vou dando as novidades pra vocês à medida que eu vou conhecendo melhor. Então, basicamente, esse é o processo que eu falo pra vocês assim. É mais pra vocês terem a noção de se você quer fazer residência na Alemanha também, o que eu vou enfrentar. Então, primeiro, gente, prova de conhecimento de alemão mesmo, alemão básico, alemão gramática, sabe? Alemão pelo menos B2, C1 é o primeiro passo. Então, se você ainda não tem isso, primeira coisa pra correr, senão você não consegue fazer nada depois disso. Depois é você aprender de fato os termos técnicos, é você aprender basicamente a traduzir como é que se diz? Os valores laboratoriais, você tem que traduzir os sintomas, tem que traduzir as doenças. Então, assim, basicamente a gente aprender quais são os termos que a gente usa em português, mas em alemão. Então, o exame físico, tudo isso vai contar muito pra gente. E depois disso, basicamente, seguir, né, a parte burocrática, a prova propriamente dita, e assim, espero que em pouco tempo eu ganhe essa minha vaga de residência lá. E eu falo pra vocês que é um processo demorado. Então, assim, se prepara também pra enfrentar ali 1 ano, talvez. Até as pessoas falam que às vezes conseguiram 1 ano e meio, 2 anos depois, que, claro, tem o processo de aprendizado de idiomas, tem o processo todo burocrático, tem o processo todo de esperar marcar a prova pra fazer a prova. Se você reprovar, tem que marcar de novo. Então, assim, a gente sabe que é um processo que não sai da noite pro dia, não é assim, opa, surgiu um diploma alemão aqui, entende? Então, muito importante que vocês sejam preparados pra tudo isso, que não seja simplesmente fogo de palha, sabe? Tem muita gente que é fogo de palha. Assim, eu quero fazer residência na Alemanha. Assim, não sabe como não pesquisa, não estuda idioma, mas eu quero fazer residência na Alemanha. Cara, não vai rolar, não vai rolar. É um projeto. Então, assim, como tudo na vida, se você quiser fazer um projeto de residência nos Estados Unidos, projeto de residência em Portugal, projeto de residência em qualquer lugar, gente, é um processo, você tem que conhecer o processo e você tem que também ter um pouco de paciência. Porque nada vai acontecer da noite pro dia, é tudo um processo de estudo, um processo de entender a burocracia, um processo de revalidação de fato. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo, de novo, né? Não passei por tudo isso, então não tem como te falar em primeira pessoa. Isso são relatos que eu fui ouvindo e quero compilar aqui pra você pra ser o mais verdadeiro possível, mas vou te falar de novo nesse vídeo que muitas informações aqui, como eu não passei por elas ainda, pode ser que mudem, pode ser que não sejam mais as mesmas, podem ser outras. Então, assim, esse aqui é o basicão que eu quero passar pra vocês no sentido de como o que eu sei até hoje, e o que eu quero enfrentar. E eu tenho certeza que se você se dedicar a estudar alemão, estudar a medicina em alemão, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Então, eu falo pra vocês que tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue. Tudo, tudo, tudo. Claro, algumas coisas vão ser mais difíceis, algumas coisas vão testar realmente a nossa dedicação, vão testar realmente a nossa fé em nós mesmos, mas espero que daqui a 2 anos, talvez, eu venha aqui nesse YouTube dizer pra vocês que deu tudo certo e que eu agora sou médica na Alemanha. Vamos lá, gente, tô com vocês aqui, me acompanhem no Instagram, porque eles vão ver em tempo real meus estudos, vão ver em tempo real minha preparação e também, é claro, tudo isso que vai acontecer pela frente, que mudar de país não vai ser fácil, viver com outro idioma, apesar de já conhecer, assim, eu canso muito. Então, quando eu tava lá, eu chegava em casa, assim, não conseguia fazer mais nada, porque você pensar em outro idioma o tempo todo não é fácil. Mas, gente, isso é uma coisa que quem tem vontade de ir, quem tem vontade de morar fora, vale muito a pena. Então, quando eu fui pros intercâmbios, isso me agregou tanto que eu tô com vontade de voltar. Então, é basicamente por isso.
Grande beijo pra vocês, bons estudos de idiomas e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!